Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, Boa, Chico. boa noite, Boa Zelda. noite, Beth, querida. Boa Boa noite, noite, Zelda. boa noite, Beth. Boa noite, Chico. Nós estamos fazendo um estudo do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34, onde Jesus fala para as pessoas que estão ali à sua frente. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Nosso estudo é realizado todos os sábados, às 19 horas, na Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, Espírito Santo. Hoje, sábado, dia 17/6. Nós vamos, então... Hein? Bairro do Ibis. Hoje, lembrei até que faz aniversário um amigo meu. Tem tanto tempo que eu não vejo, deixa para lá. Esse mês de junho, tantos aniversariantes, né? Geminianos. Nós vamos, então, nós estamos, só para... A gente sempre avisa, mas como sempre pode ter algum iniciante aqui, algum recém-chegado assistindo o nosso estudo, nós costumamos assistir ao estudo do nosso companheiro Aloysio Elias da Silva, lá de Uberaba, do grupo espírita Eurípides Barçanufo, que desenvolve esse mesmo estudo, bem detalhado. O estudo dele chama-se Mildinho. Então, nós vamos compartilhar, nós já começamos, vamos pegar o estudo quase no final, terminaremos esse capítulo, esse versículo 34 hoje. Esse capítulo 12 é um dos maiores versículos de Mateus. Então, vamos aqui compartilhar a tela, o vídeo. Deixa eu chamar vocês aqui para... para participar. Ok. E vamos lá ouvir. Eu me perdi um pouquinho nos minutos que eu tinha colocado, então eu acho que eu voltei um pouquinho. Mas não tem problema não, que é bom que a gente recorda alguma coisa que ele já falou. Ele pegou um termo e usou um termo médico. E foi legal ele usar esse termo, sabe por quê? Vocês sabem que todo brasileiro é técnico de futebol, né? Todo brasileiro sabe o que devia ser feito no time para o time ganhar. E todo brasileiro é meio médico. Não pode chegar um perto de você e falar que está com dor no ombro, que você já receita remédio, dá o diagnóstico, o prognóstico, já fala o que é para fazer, o terapia, depois fala assim, depois você me liga para contar se deu certo, que ele ainda quer, né? Ganhar os créditos e depois fala assim, ó, pro próximo, ó, eu já dei essa receita para uns 4 e curou. Vai na minha. E aí nessa, você salva 2 e mata 200. Então prova de que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? 2 vezes você foi médico, 200 você foi maluco, né? Falou pro fulano, toma esse remédio. Então os prognósticos nossos são incríveis assim. Como a gente tem receitinha pro outro, né? E como a gente já mata, dá um testado de óbito pro outro, já mata. Ó, esse casamento seu aí, ó, nesse andar da carruagem, não sei não, acho que o fulano vai te largar. Ele não vai te aguentar, não. Prognóstico. Você está dando um atestado de óbito já para aquele casamento. Ô, fulano, aí, sei não, viu? O chefe te olhou torto na reunião, acho que no final do ano ele vai te dispensar, já vai se ajeitando aí na vida, porque você não vinga na empresa, não. Deixa eu parar um pouquinho para lembrar que ele está falando do prognóstico, porque foi a situação em que o Paulo, lembra? Paulo estava na ilha de Malta e a víbora o picou. Lembra dessa parte? Você lembra, Chico? Não, acho que não. Será que eu não cheguei lá, gente? Passei.
então vai ser mais à frente. O Paulo ele estava num barco e ele foi salvo numa tempestade. Ele estava indo para Roma, preso. Acho que talvez então ele vai falar ainda essa história. Ah, não, sim, sim, estou lembrado, sim. Pois é. Então ele parou numa praia, né? E ele foi logo acender o fogo, porque ele sabia que estavam alguns sobreviventes, né, naquela praia, na ilha de Malta. E ele sabia que ia ser frio e também de noite, naquela época não existia luz elétrica, né? E sabe-se lá se tinha alguma casa próxima, alguma... Então ele resolveu fazer uma fogueira. E ali, quando ele foi fazer a fogueira, que ele pegou um feixe de gravetos, saiu uma víbora. E ele está falando justamente sobre a víbora, porque o texto, o versículo 34, é onde Jesus remete às víboras, né? Raça de víboras. Quer dizer, a víbora é mais do que perigosa do que uma cobra comum, porque ela tem um veneno e o veneno é mortal. Então, ele está falando que o Lucas, quando citou essa parte mais à frente, ele fez um prognóstico. E o interessante é que nos Atos dos Apóstolos tem isso, que Lucas fez um prognóstico. Lucas fala essa passagem dos Atos dos Apóstolos, que nós sabemos foi escrita por Lucas. Então, ele acha interessante, porque justamente Lucas é um médico, e médico faz prognósticos. Então, ele ligou uma coisa com a outra, usou a palavra prognóstico, porque Lucas era médico, era comum na linguagem dele, médica, usar essa palavra. Eu achei isso interessante. Mas vamos seguir aqui. Prognóstico. A gente conversa muito fiado. Não é, né? Conversa o tempo inteiro. A gente pensa, tudo que a gente pensa, não necessariamente a gente precisa falar. Porque o caminho de educação do pensamento e do sentimento passa primeiro pela boca. Primeiro você começa a segurar as pontas na boca, na língua. Aí depois, isso já vai te habilitar, te adestrar a fazer o mesmo exercício de filtragem no pensamento. Aquele controle que você exerceu sobre a palavra falada, você começa hoje em dia digitada também, né? WhatsApp, né? Comentários do Facebook. Aí você começa a filtrar o pensamento. No que você se torna destro na habilidade de filtrar os pensamentos, eram 6.000 pensamentos por segundo, agora foram reduzidos para 1.000 de qualidade. Aí você começa a filtrar também sentimento. Quando você menos espera, você se tornou um ser humano educado, no sentido lato da palavra. Eu achei isso muito interessante, porque quando você começa a educar-se e você começa a pensar alguma coisa, na mesma hora você acorda, oi, Beré! Na mesma hora você percebe que você, poxa, eu não posso pensar isso, estou pensando mal de fulano. Você segura aquele pensamento, busca afastá-lo, e com esse exercício, o que ele está falando, eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Com esse exercício de você filtrar os seus pensamentos, você acaba também falando menos besteira. Porque quando você pensa, epa, poxa, eu estou pensando mal dele, não posso falar isso não. É interessante como é que você vai diminuindo até mesmo a sua maneira de comentar coisas que não devia comentar. É Usar exatamente palavras isso que eu ia falar. indevidas. Exatamente isso que eu ia falar. Às vezes alguém chega para você e conta alguma coisa de alguém, né? E você fica com a língua coçando para poder falar para outra pessoa. Então, como se você fosse assim, o primeiro a dar a novidade, né? A gente gosta de ser o protagonista, né, dessas coisas assim. Mas aí eu passei por uma situação que alguém me falou alguma coisa de outra pessoa e no pensamento já vinha assim, eu vou falar para quem? Vou falar para minha esposa, para a Luciane.
Mas depois cheguei aqui na hora, eu travei e não falei. Primeiro, eu não sei se era verdade, de verdade. Eu sei que me contaram, mas não sei se era verdade. Aí eu não falei. E fiquei comigo, não falei mais para ninguém, né? Então, quer dizer, se eu falo e dissemino uma ideia que de repente pode não ser verdade, né? A tal da fofoca, né? Você pode estar fazendo mal a uma pessoa sem saber, né? Então, É o caso de quando ele falar sobre a meada, a gente vai comentar essa história, porque é o caso dessa história, né? É uhum, realmente isso. A gente não conhece, é o que ele vai falar. A gente não conhece as pessoas. exatamente. Como é que a gente vai olhar e pensar, poxa, fulano ali, olha só, aquela ali, entrando naquela casa, eu conheço aquela mulher, ela está entrando na casa daquele sujeito ali, o que será que ela vai fazer lá? Você não tem a mínima ideia e não te interessa o que ela vai fazer lá. Com Cuide da certeza. sua vida. É isso que a gente tinha que fazer e é isso que a gente precisa começar desde já. Já começou tarde, né? Começamos tarde. A nos educarmos com relação a isso. Parar de ficar pensando mal dos outros, de julgar o mal dos outros, quando a gente não conhece a pessoa, principalmente, só é vizinho, é uma pessoa que a gente conhece da padaria, de uma loja, de passar perto da gente de vez em quando. Se a pessoa faz alguma coisa diferente do que está habitual, seu, dos seus atos, das suas ações habituais, a gente já começa a pensar besteira. É um hábito terrível esse nosso. Que vício difícil da gente combater, né, Chico? Com certeza. Com certeza. Beré, tudo É bem por- com você, Beré? Ela não está conseguindo falar, eu acho. Fala, Mas Chico, o que que você... são os hábitos que a gente já traz de outras vidas, né? Que está arraigado dentro de nós ainda, né? E pouco a pouco que a gente vai conseguindo se libertar dessas coisas, né? Agora, com o conhecimento da doutrina espírita, que a gente vai começando a se policiar, vai começando a observar, vai começando a se observar, é que a gente está ainda engatinhando na arte de buscar não falar mal da vida dos É um outros esforço muito grande. e olhar para dentro de você, para ver os seus defeitos, para que você possa saber se melhorar, né? Não é É fácil. verdade. E é um esforço grande que a gente tem que fazer, né? Mas se a gente conseguir, já estamos nos preparando para um mundo de regeneração aí, ó, para melhorar o Sim, nosso nível, né, de moral. sim. Não sei se você chegou a ver a Mônica, você já assiste a Mônica e a Margarete? Mônica e Margarete, É, Mônica Teixeira. Mônica é uma médium e ela é lá de São Paulo. Elas não, acho que eu trabalham nunca vi, não. ela trabalha numa instituição chamada Casa do Consolador. Eu já E assisti ela, ela de Zelda. hein, conheceu? Eu Pois já é. E assisti os as dois palavras livros. dela são muito assim tranquilas dentro da doutrina. Uhum. E ela, inclusive, há espíritos que se manifestam através dela online. Ah, É Mas mesmo? não tem nada que você veja que esteja contrário àquilo que a gente estuda. E ela estava dizendo que nós estamos agora na época da redenção. Mas redenção no sentido da gente buscar se redimir dos nossos erros, dos nossos vícios. E isso é uma das coisas, a gente buscar evitar falar mal, pensar mal, julgar mal. É uma das nossas as atividades que Jesus espera de nós agora, no presente momento. E eu achei muito interessante que calhou justamente que eu assisti a palestra dela, e aí veio a Luísa Elias com esse estudo referente a esse tema. Eu achei muito interessante a coincidência. E ela e outros que eu tenho assistido também têm falado nisso. Fala, Beré, o que você quer, querida? Beré? Ela botou a mãozinha ali, mas ela não está conseguindo falar.
Então, vamos prosseguir. Saiu, acho que está caindo a internet dela. Vamos prosseguir. Continua, Emmanuel. Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificar do que diziam a seu respeito. Gente, não tem pessoa que mais gostava do Paulo do que Timóteo. Acho que igual ele, só Abigail. Timóteo era alucinado com Paulo. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente recordar um pouco essa história do Timóteo. O Paulo, quando ele estava fazendo, praticamente ele tinha começado há pouco tempo a fazer as viagens dele com Barnabé, né? Barnabé era um discípulo de Pedro. Quando Paulo chegou do deserto, que ele ficou 3 anos no deserto, depois que ele viu Jesus na estrada de Damasco, ele passou 3 anos no deserto e depois ele resolveu se dirigir a Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém para poder ir na casa do caminho conversar com Pedro, quem atendeu a porta foi Barnabé. Ele não conhecia Barnabé. E eles mandaram justamente porque acharam, não sabiam quem é que estava lá. E se recusaram a atender Paulo imediatamente por causa da fama de Paulo de perseguir. Paulo, inclusive, tinha prendido Pedro, mandado prender Pedro. Andado prender Pedro, João e Tiago. E eram Pedro, João e Tiago e Filipe, que ele também tinha sido preso por Paulo, Saulo na época, né? E ele ainda era Saulo. Eles haviam uns 4 sido presos por Saulo. Eles ficaram com medo e mandaram Barnabé dizer que voltasse no dia seguinte. Foram ali conversar para decidir o que fazer, e Barnabé disse que ele estava muito impressionado com a figura de Paulo, de Saulo, porque ele estava muito magro, muito abatido, e estava com uma aparência muito assim, humilde. E saindo dali, Saulo foi para uma pensão, uma estalagem, só que ele não tinha dinheiro. Ele não sabia como é que ele ia fazer. E ele estava muito doente, porque ele caminhou um longo percurso para chegar até Jerusalém, de Damasco até Jerusalém a pé. E no dia seguinte, Barnabé chegou para levar Paulo, para conversar com Paulo na estalagem. Pediram a ele, resolveram receber o Saulo. E ele, então, pagou as despesas de Saulo, a mando de Pedro. Olha, ele não deve ter dinheiro. Você, de qualquer maneira, leve e pague as despesas dele. Quando Saulo chegou na casa do caminho, eles ficaram chocados com a aparência de Saulo. Magro, muito humilde, doente, ele estava caminhando com muita dificuldade, e o Pedro decidiu acolhê-lo na casa do caminho. E ele falou assim, eu só tinha um pedido a fazer. Deixa, por gentileza, eu ficar no mesmo leito onde ficou Estevão. Ele havia mandado matar Estevão com pedrada, lembra? E aí ele ficou ali, se fez amizade com Barnabé, e ali eles saíram. Eles saíram e ele viajou para Tarso, a cidade dele. Ali houve alguns probleminhas que eu não vou entrar em detalhe. Ele ficou 3 anos em Tarso. Depois ele foi chamado, Barnabé foi atrás dele e disse que precisava da ajuda dele para a igreja de Antioquia, Antioquia na Síria. Ali ele ficou uns tempos e depois resolveu voltar a Jerusalém e ele falou com Barnabé que ele achava muito interessante que pudessem levar o evangelho de Jesus para outros locais, porque a Casa do Caminho estava sendo praticamente pressionada pelos judeus, e inclusive eles estavam querendo que Pedro e os demais obrigassem as pessoas a fazerem circuncisão. Então ele achava que deviam sair para levar o evangelho para outros locais, porque eu peguei o livro errado. Bom, deixa. Para outros locais, vou falar do que eu me lembro. Porque senão o evangelho ficasse ali em Jerusalém, ele ia se perder.
Era bem capaz dos judeus, dos fariseus, acabarem com a casa do caminho e o evangelho. Então era necessário que o evangelho fosse levado para outros locais. E Pedro achou a ideia boa, interessante. Todos concordaram com a ideia de que era importante levar o evangelho, espalhar o evangelho, e ele falou, inclusive, pelos gentios, que eram aqueles que não eram judeus, né? Eram considerados gentios. E quando Saulo vai viajar, ele foi viajar com Barnabé. E decidiram também, durante a viagem, fazer uma solicitação de dinheiro para ajudar a Casa do Caminho em Jerusalém, que estava passando dificuldades. Eles foram para uma cidade, e todas as vezes, aí vai uma série de situações, todas as vezes que Saulo parava numa cidade, as pessoas, os judeus perseguiam, muitas vezes eram presos pelos fariseus, os doutores da lei, e não aceitavam, né, Jesus. E ele chegou na segunda cidade, que era a cidade de Listra, também na Turquia. E ele foi para a casa de uma senhora cujo irmão, que ele conhecia, indicaram, vai, procura minha irmã, Lloyd, e ela vai te acolher. Chegando na casa da Lloyd, a Lloyd morava com a filha Eunice e com o neto Timóteo. E eles começaram a fazer um culto. Saulo esperou, e quando deu oportunidade, eles estavam fazendo um culto, evidentemente, judaico. Na oportunidade, Saulo começou a falar de Jesus. E os olhinhos de todo mundo brilharam, assim. Interessante como uma pessoa já vem preparada, né? Podiam não aceitar. E o Timóteo ficou impressionado. O Timóteo tinha pouco mais de 13 anos, segundo o próprio Emmanuel cita. E Saulo, na época Saulo ainda, ficou muito impressionado com aquele rapazinho tão jovem, e ele já era muito responsável. Ele cuidava do gado, das ovelhas, e ele fazia uma série de atividades, ele não ficava parado. E muito interessante, muito diferente para um jovem dessa idade, que normalmente teria outros interesses. Mas ele não, ele acreditava, tinha fé em Deus, e ele ficou impressionado, e resolveram eles fundar a igreja ali na casa da Lloyd. A partir daí, então, o Saulo vai sempre contar com a ajuda de Timóteo. Até que, quando ele foi para Roma, a última está lá na Epístola de Timóteo, que Timóteo também tinha 2 ou 3 epístolas que Saulo mandou para ele. Timóteo 1, Timóteo 2, acho que tinha Timóteo 3. E na última epístola, o Saulo escreveu para Timóteo. Nessa época, Paulo, já era Paulo, né? Ele estava em Roma, ele já estava com aproximadamente 64 anos, que não era muito para os dias de hoje, mas para aquela época ele estava, segundo as citações de Emmanuel, ele estava magro, ele tinha muitas cicatrizes pelo rosto e pelo corpo, de apanhar. As pessoas, ele era muito chicoteado, apanhado, e jogaram pedras nele também. Então, ele era uma pessoa que parecia, segundo a descrição de Emmanuel, muito mais velho. E ele estava numa casa ali, preso em liberdade, mas sob a custódia do imperador, que ele havia pedido para ser julgado pelo imperador, que era Nero, que era totalmente louco, né? E quando ele, então, escreve, está lá no Atos dos Apóstolos, tem esse trecho, ele escreve para Timóteo, dando algumas orientações e falando, por favor, Timóteo, mande para mim aquela capa de couro que está na casa de... Eu esqueci o nome da personagem, é de um rapaz, porque eu estou com frio, tem feito muito frio aqui em Roma, preciso me aquecer. Só que daí a 1 ou 2 dias, o Nero manda prender Paulo, e aí logo depois ele é morto, decapitado. Então ele deve ter morrido com frio, coitado, porque a capa não chegou para ele. E foram as últimas palavras dele para Timóteo.
ele tinha um apreço muito grande por Timóteo. Timóteo, nessa época, devia estar próximo aos 30 anos, não sei nem se já estava com 30 anos. Mas foi um grande discípulo de Paulo, muito divulgador do Evangelho, desculpa, trabalhador, seguidor do Cristo, fazia curas, inclusive, que ele era um espírito muito puro, muito elevado. Só para mencionar um pouquinho, a gente saber, porque ele fala sobre Timóteo, a gente saber um pouquinho, lembrar, recordar a história de Timóteo, que está lá em Paulo e Estevão. Algum comentário, gente? Então, vamos prosseguir. Quer falar alguma coisa, Chico? Não, só falar que está dando para entender bem. Está dando o quê? Está dando para entender bem. Ah, então tá bom, ótimo. Então vamos prosseguir. No entanto, aqui ele foi vigilante. Muitas vezes a gente ele estava falando de Timóteo, né? Timóteo ficou vendo alguma coisa e depois deixa ele faz prosseguir. chegar no ouvido de pessoas que a gente gosta, a pretexto de gostar, informações, coisas que se diz sobre a pessoa que ela não precisava saber. Estavam falando asneira sobre Paulo, o Timóteo não precisava. Ele usou de maldade o Timóteo? Ele queria o mal? Não queria, ele queria o bem. Mas ele, de novo, como a dona Tatiana falou, ele foi infeliz. Ele foi precipitado, ele foi impulsivo. Não vigiou o verbo, levou para frente. Aí o outro vai falar depois, o outro vai virar para mim e falar assim, mas você podia ter me falado o que estavam dizendo de mim. Eu falei, eu converso mais, eu gosto mais de você. Mas a gente tem que tomar cuidado. Uma hora ia chegar no seu ouvido, eu não queria que fosse pela minha boca. Isso é educação. Se o outro ficar com raiva de você, ficou. Mas você foi educado. A minha santa avó portuguesa, Dona Elisa Pereira, ela tinha um ditado em trova que eu acho genial. Ela dizia assim, meu amigo, nunca conte teu segredo a ninguém, que esse amigo tem amigo, e o outro amigo tem. Interessante. Vou contar para o meu amigo, ele vai, não conta para ninguém não, hein? Aí o amigo, nossa, que segredo barra pesado. Vou contar para o outro lá, fulano. Fulano, não conta para ninguém não, hein? Daqui a pouco, um tem um amigo, outro tem um amigo, outro tem um amigo, pronto. Aquilo que era segredo não é mais segredo. Tá todo mundo sabendo. Né, Beré? Minha chuva não deixou, me arrumei tudo, a chuva não deixou sair. Mas eu tô em casa. Você está em casa? Eu botei lá no grupo que hoje não ia poder, eu estou gripada demais. Mas é tanta coisa que bota que a gente vai vendo, nem vi. Mas estava no finalzinho já. Mas a rua aqui encheu de água, foi um toró. Eu sei como é que é aí no seu bairro, enche mesmo. Mas então seja bem-vinda. Obrigada, estou de volta. O bom filho a casa torna. Boa noite, Beré. Boa noite, Chiquinho. Então vamos continuar aqui. Menina, eu fiquei quase meia hora para conseguir acessar o Zoom aqui. Agora que eu consegui. Eu vi, eu falei várias vezes com você não me ouvia. Não ouvia, aí saía do ar, e entrava e saía. Aí depois eu lembrei que lá em Brasília, eu estou interrompendo, né? Lá em Brasília, a Júlia tirou o meu Wi-Fi, minha internet, e botou a internet de lá. Aí eu fui lá ativar. É isso aí. É certinho. Aprendendo, hein? Menina, sempre há tempo. Com certeza. Vamos lá. Boca para ouvido, ouvido para boca, boca para ouvido, ouvido para boca. Rádio Peão 106,9 MHz. E circula dentro do centro espírita, dentro do trabalho, dentro da família. Ninguém controla aquilo. Não te impressiones. O Paulo falou para Timóteo. Não te impressiones.
As opiniões do vulgo, da multidão, da turba, são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Olha, era para o Paulo se impressionar, o Paulo ficar mal com aquilo, o Paulo falar, eles estão falando isso de mim, Timóteo, que eu vou morrer. E chorar. Não, o Paulo, como ele estava sereno, falou, Timóteo, meu filho, não leva esse povo a sério, não. Entra aqui, sai aqui. Releve, Timóteo. Paulinho de Salvador falou para Timóteo. Releve. Olha ele mexendo com os baianos. Releva, nós estamos aqui nessa praia de Malta, vamos curtir essa brisa. Olha só a importância de não se impressionar. Sabe por quê? A gente agrava o nosso problema. Paulo já estava com muito problema, gente. Ele era condenado, estava indo para ter uma entrevista com Nero, que era maluco, doidinho de pedra. Já estava com tanto problema. Se ele ainda fosse sofrer com a cobra que picou ele, que o povo estava falando que ele ia morrer, existe, assim, dos nossos problemas todos, uns 80%, a gente pôs no próprio ombro por conta própria. Pela nossa incapacidade, a nossa incompetência em relevar. Deixar passar. Incúria. Né? Fraqueza moral, falta de fibra moral. A gente não levar a calúnia, a maledicência alheia tão a sério, tão a ferro e fogo. Se você passar, olha aqui, você está passando. Aí o vizinho pôs a gaiola do papagaio dele para tomar um sol na parede da calçada da rua. Você está passando. Aí o papagaio falou assim, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Você volta e tira satisfação com o papagaio? Chama ele para briga? Fala que vai processar ele? Por que não? Você leva a sério? É perigoso você dar uma risada. Não é? Gente, tem gente que repete o que ouviu que nem papagaio. Não dá para levar a sério, só está repetindo o que ouviu. Não dá para levar a sério. Ó, estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. A ignorância em relação a quê? Ignorância a quem, sobre o que se fala. Porque você fala mal do outro, você não conhece o outro em profundidade para falar mal. Você fala muito bem do outro, você não conhece o outro em profundidade para falar tão bem do outro. Então, na verdade, você fala como quem ignora. Você é ignorante em relação à intimidade do outro. Então, não fale nada. Só ame. Puxa. Fulano é bom ou ruim? Ah, não sei, só sei que eu amo ele. Porque o amor independe de uma coisa ou da outra. Fulano presta ou não presta? Não sei, eu amo ele, ponto. Se ele presta, eu amo. Não porque ele presta, mas porque ele é ele. Tem um livro eu não me lembro o nome do livro, não, de Clarice Lispector, a escritora, né, brasileira, e tem uma frase que eu nunca esqueci, que nós devemos amar as pessoas apesar de, e não por causa de. É isso aí mesmo. É. Como É isso diz, mesmo.
como disse como é que é o nome dele lá, do Legião Urbana? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, né? É, Esqueci o nome. Quem sabe os nomes desses cantores só é Gilda. eu É esqueci o nome dele. preciso amar É, pessoas como se... Mas, sei lá, eu esqueci. as Se ele não pessoas presta, como se não houvesse Houvesse amanhã. amanhã. Isso aí. eu o amo. Mesmo assim. Então não faz diferença, sabe? Mas a gente tem sempre que estar exercendo juízo de valor, tem sempre que dar um atestado de idoneidade, ou um veredito condenatório para quem quer que seja. Sempre. E às vezes, em muitos casos, querer que a pessoa mude para ela ser como a gente gostaria que ela fosse. Já vi casos de mulher, né, que casa. Ai, como é que você aguenta, né? Esse cara, devagar demais, esse que ele não faz isso, não faz aquilo, ele não gosta de trabalhar, não gosta... Deixa, depois de casado eu vou botar ele direitinho do meu jeito. Primeiro que não coloca. Lei do engano. Exato. E depois, se você ama, como ele está falando, tem que amar do jeito que a pessoa é, gente. Não importa. Você também tem defeito, é que a gente não enxerga os defeitos da gente, só enxerga o do próximo. Né? A gente tem esse péssimo hábito de só ver os defeitos dos outros, inclusive de querer encontrar nos outros a culpa das coisas erradas que a gente faz. Verdade. A gente tem que absolver ou condenar as pessoas. Como se o nosso verbo tivesse o poder de fazer o outro deixar de ser quem é. Não tem. Eu gritar para o mundo inteiro que o político é corrupto não vai fazer ele deixar de ser corrupto. E eu gritar para o mundo inteiro que o político é maravilhoso não vai fazer ele ficar um pouquinho melhor. Outra coisa também que eu lembrei, eu estava assistindo uma palavra de um rapaz chamado Pava. Pava é sobrenome. Ele tem uns 30 anos, eu não sei, ele é muito jovem, ele é gaúcho, mas ele tem um pensamento, ele é muito inteligente. E ele responde a perguntas, ele fala algumas coisas, responde a perguntas, aí o cara falando assim, porque como é que pode um negócio desse? Deixarem esse Putin tomar conta lá do país, olha o que ele está fazendo, e as pessoas não têm culpa, estão lá passando por dificuldade. Aí ele falou assim, ninguém encarna num país ou em uma situação, em um tempo, sem saber o que vai passar. Nós vivemos num país, numa situação, numa cidade, independente de quem governa. A nossa conduta moral é que importa. É ela que vai nos levar para cima. Falei, gente, realmente, né? Um rapaz jovem pensando assim, mas eu achei muito interessante. Não tem nada a ver. E aí eu lembrei. Prova maior desse pensamento, dessa reflexão, é o próprio Jesus, gente, que nasceu no Império Romano, já até sabendo, obviamente, até propositadamente, nasceu no Império Romano, sabendo que os romanos tinham conquistado todos aqueles povos, aqueles países. O Império Romano se estendeu pela Ásia, pela Europa, lá para cima, pela África, né? E essa parte toda da Palestina, por tudo quanto é lugar. E Jesus jamais se rebelou, jamais se revoltou, jamais deu força a quem quer que falasse a respeito. Ao contrário, né? Aquela passagem tão conhecida que foram cobrar dele, ele não tinha dinheiro, pediu a Pedro, obviamente que isso aí também foi um significado sobre a obrigação que a gente tem. Pediu a Pedro para pescar um peixe, e Pedro acharia ali 2 moedas, e ele falou, você pague
o imposto, uma moeda para você e outra para mim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, é isso que a gente tem que pensar, não tem que ficar... É muito interessante isso que ele está falando. A gente falar mal do governante não vai fazer o governante melhor, ou a gente falar bem não vai fazer ele também melhor, não vai fazer mudar. A gente tem que fazer e agir segundo a ética, segundo a moral do Cristo, segundo as leis de Deus. Não importa quem esteja governando. Fazer a nossa parte. Mas uma coisa a gente Exatamente. pode fazer. Uma coisa a gente pode fazer por eles, é orar. Orar Isso por é o eles. mais importante. Exatamente. Isso é o mais importante. Isso Verdade. sim pode vir a influenciar positivamente. Claro, com certeza. Pode, pelo menos, tentar amenizar, né, a Sim. situação. Porque a tarefa de crescimento, ela é pessoal e intransferível. Encerramos aqui o Paulo e Estevão. Aí, para a gente finalizar, eu vou lá no livro Indulgência, no capítulo 16, em que o Emmanuel comenta esse versículo. É raro acontecer, né? Eu trazer o Emmanuel comentando o próprio versículo. E ele está comentando esse, Mateus 12, 34. E o título da lição é Pela Boca. E ele começa dizendo assim: é pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência, e é ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus à sementeira do amor. É da boca desprevenida, que a senhora falou, que não pensa, que não reflete, é da boca desprevenida que jorra tóxicos da maledicência. Sabe o que sai da boca? Veneno. Veneno. É a víbora. As presas. É da boca que saltam de nosso sentimento mal conduzido as serpentes invisíveis da calúnia, envenenando a vida por onde passam. Nossa, se a vida fosse um reality filmado, quer dizer, a gente já até estudou aqui, né, em função do fluido cósmico universal, mas que a gente pudesse assistir da nossa casa. Você vai e fala as suas verdades, ou fala sobre alguém, e depois em casa você pega e vai assistir quando aquilo chegou no ouvido da pessoa. Se nós víssemos a pessoa no quarto, debaixo do chuveiro, chorando por nossa causa, a gente ia repensar o uso que temos feito na nossa boca. A gente fala umas coisas muito pesadas. Não vamos pensar agora no que os outros falam da gente. Não. Porque a gente tem uma tendência, está assistindo uma preleção como essa, um estudo como esse, a gente fica buscando na memória. Eu sei que isso está acontecendo aqui agora. Buscar na memória, às vezes, em que alguém falou uma coisa que nos magoou demais. Não é? Está aqui sentado e pensando, nossa, isso que a Luísa está falando, a fulana aquela vez foi uma cobra comigo. Não vamos fazer isso, não. Isso não nos tornará melhores. Só vai deixar a gente deprimido na hora que sair daqui, ou reacender a brasa de alguma mágoa, de algum ressentimento. Vamos fazer diferente. Vamos tentar buscar na memória alguma ocasião em que eu envenenei alguém. Em que da minha boca saiu uma gosma tóxica. Tenta buscar na memória uma ocasião em que a pessoa chegou e falou assim, nossa, você falou isso de mim, e eu sem graça, falei, eu? Falei não, mas tinha falado. E
depois fiquei, ó, apertado. Uma situação difícil. A nossa tendência nessa ocasião é ficar com raiva de quem levou para frente, né? A gente em casa tá indignado. Você acredita, mãe, que eu falei do fulano pro ciclano, e o ciclano foi e contou para ele? É difícil, rara situação em que a gente assume e fala assim, mãe, eu estou falando com a minha mãe que ela é minha bode expiatória. Assim, mãe, eu não devia ter falado aquilo, mãe. Eu falei aquilo e o fulano levou para frente. Como eu fui infeliz. Mano, pega e encerra. A língua revela o conteúdo do coração. A língua revela... Eu só queria falar sobre... Eu pedi para vocês lerem. Você leu, Beth, sobre a meada? Aquela historinha que eu postei? Não cheguei a ler, não, Gisele. Não, né? Vou ler, depois vou procurar. O Chico vai contar para gente. Uhum. Conta aí, Chico, o que você leu? A história é exatamente de uma mulher que estava fazendo um comentário dentro do ônibus a respeito de coisas particulares dela, e uma outra vizinha que estava no banco de trás estava ouvindo a conversa e interpretou de uma forma que não correspondia à realidade, né? Ela estava falando de um animal, de um gato, que ela pegou, mas o marido não podia saber da existência daquele gato, ela estava cuidando do gato. E também aí a vizinha, só que ela não mencionava o nome do gato, só falava, ele não pode saber de nada. Aí a outra vizinha falava, não, mas como que você pode ficar assim com os dois? Ele precisa saber. E a outra vizinha já entendeu que era um homem, né? Que ela estava entre dois homens, né? E aí calhou de ela ver como é que foi o camarada que estava fazendo um elogio a ela, né? Um jovem, né? Alguma coisa assim, né? E aí ela viu essa vizinha indo para o ponto do ônibus com um moço. Ah, é isso aí. Né? Aí depois aí, ela viu ela entendeu que era desse homem que ela estava falando. Uhum. E aí contou para o marido trabalha com o marido da mulher lá na oficina, lá não sei aonde, e o marido falou, rapaz, sua mulher está assim, 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 tá? Fiquei sabendo aqui. Aí o camarada pediu para sair, falando que estava doente, que tinha que se medicar, e foi em casa. Chegando em casa, ele viu uma pessoa no quarto dele, né, acho que sentado na cama, e aí deduziu tudo. Homem, né? Um homem. E achou que era aquele homem mesmo que estavam falando. Só que aquele homem era o homem da loja de colchões, que ela comprou um colchão para fazer uma surpresa para ele, né? E ela tinha falado com a vizinha lá dentro, mas ele não pode saber de nada, alguma coisa assim, né? Era exatamente, surpresa. ele não pode saber, faz surpresa, Aí o cara, já envenenado com aquelas ideias, foi e achou que estava tendo a prova, né, da traição. Aí ele apenas foi para um lugar lá, um quartinho dos fundos lá, e se enforcou. Né? Se suicidou. Se suicidou. E aí, sem conversar, sem chegar e perguntar, botar as coisas em prato limpo com a mulher, para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, quer dizer, às vezes uma fofoca pode levar à morte de alguém. Né? E no enterro é que se ficou sabendo que aquele rapaz que estava indo com ela para o ponto do ônibus era o veterinário, onde ela tinha deixado o gato. E o outro que estava na cama dela, lá ajeitando o colchão, era o rapaz da loja que estava instalando o colchão porque ela queria fazer uma surpresa para ele, comprando um colchão novo.
Aí a mulher que ouviu a fofoca e passou para diante falou assim, mas também, quando soube que ele se suicidou, né? Esse pessoal leva tudo a sério. A gente falou por falar. Olha só a irresponsabilidade dessa mulher, né? Pois Hein, é, mas é assim Gisele? mesmo. Agora Fala. eu lembrei que você contou essa história lá. Agora, me contando aí, eu lembrei. Exatamente, mas eu Aham. pedi para vocês lerem porque eu não sabia os detalhes, né? Eu falei que ele tinha matado a mulher, não é? Depois eu relendo a história, eu vi que ele se suicidou. Essa história está no livro Estante da Vida, de Irmão Eu X. conheço essa história. Você vê o que é a fofoca, a pessoa sem saber o que aconteceu, está ouvindo dela falar, porque eu adoro ele, mas e o seu marido? Ele não sabe não, deixa para lá. Mas você vai viver com os dois? Eu vivo com os dois, você não tem problema não. E a mulher já estava pensando, era um gato. É. Você vê como é que são as coisas. Mas vamos ver aqui que ele está terminando o estudo. O conteúdo do coração. Saibamos então modular nossa voz. Eita, que o Emmanuel está falando um negócio importante aqui. E que o André Luiz comenta numa mensagem chamada embalagem verbal. Ele está falando do tom de voz. Até essa preocupação a gente tem que ter. Porque às vezes a gente fala a coisa mais certa do mundo. Que a pessoa precisava ouvir. Mas não precisava ouvir com agressividade. Com a voz alterada. Gritando, falando alto. Até porque, gente, quem grita é a pessoa que não tem razão. Ela tenta ganhar no grito. Se eu já estou certo de que eu estou certo, por que eu grito? Não faz sentido. Pensar muito, né? Modular nossa voz na bênção da serenidade. Olha o Paulo. E elevar nossas frases. Elevar nossas frases. Sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Elevar o nível do papo, da conversa. As nossas frases cotidianas são de baixo nível. São rasteiras. As nossas frases diárias, cotidianas, ditas em profusão, elas rastejam no chão. Tamanho a baixeza delas. Tal qual que bicho? Certeza. Víbora. Víbora. É víbora. E finalizando, caridade que não sabe começar pela boca, dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Olha só, o que eu não realizo com a boca, eu não realizo com a mão. O bem que eu não faço com o verbo, eu não faço com as mãos. Não faço com o dinheiro. Não faço com os músculos. Um processo pedagógico. É sequencial. Hoje dá para começar isso. Agora, fazendo a prece, na hora que eu sair daqui, né? Aí eu entro no carro com a Juliana, o seu Demo entra no carro com a dona Joana. Na hora que for comentar a reunião, eu já vou tomar cuidado e não vou reclamar que o Chico perturbou a reunião inteira. Tá vendo, Chico? Não, é o Chico, é o Eu filho prometo dele. isso, gente, que eu não vou comentar com a Juliana que o Chico hoje está terrível. Pequenos exercícios, botando o humor de lado, pequenos exercícios diários, de não comentar nada sobre ninguém, que não seja algo edificante. O mal não merece comentário em tempo algum. Exatamente. Isso Já mesmo. contei isso aqui e vou contar para encerrar. Eu conto essas histórias 1000 vezes, porque são coisas assim que a gente tem que transmitir de pai para filho. Eu vou fazer isso com o Francisco. Falar, filho, tinha um xará seu que morava aqui em Uberaba, chamava Chico. E uma vez chegaram para ele para falar sobre Madalena ter sido prostituta. Chico Xavier. E o Chico, o seu xará, vou falar para o meu filho, olhou para a pessoa e falou assim, era? César Carneiro contou isso para mim lá na Aurélia Agostinho.
Falou, Chico, porque Madalena, quando ela era prostituta, o Chico olhou para ele e falou assim, era? Uai, Chico, todo mundo sabe que Madalena era prostituta. Ele virou pro César e falou assim, eu não sei disso não, meu filho. Aí o César ficou tão impressionado com essa história que foi para Belo Horizonte e encontrou com Martins Peralva. Falou, Peralva, você que estuda muito evangelho, muita Bíblia, me explica uma coisa. Eu fui falar para o Chico que a Madalena era prostituta, e ele falou para mim que não sabia disso não. Aí eu fiquei encucado, porque, será que eu falei besteira? Aí o Peralva falou para mim, nossa, eu fui falar para ele que o Judas era suicida, ele falou a mesma coisa. Eu não sabia disso. Aí o César falou para mim, meu filho, eu cheguei à conclusão de que o Chico não gostava de comentar a vida pessoal nem dos personagens bíblicos, nem da defesa da primeira aula. O Chico não gostava de fazer com essas celebridades de luz o que a gente faz o tempo inteiro com o vizinho. É muita evolução. Tá bom? Então, ó. Ó. Espelho. E só abrir para falar o bem. Até a semana que vem. A boca fala do que o coração... Cheio o coração. Está cheio o coração. Do que está cheio o coração. É isso aí, é o nosso estudo de hoje, né? Quando Jesus ele fala de outra maneira. Porque a tradução de Haroldo é diferente, né? Mas é justamente isso, lembrando. Raça de víboras, Jesus falou, né? Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Tem uma outra frase que fala, né? Não sei se eu vou falar a frase certa, mas ele fala assim, quando Paulo fala de Pedro, sua fala mais de Paulo do que de Pedro. Como é que é? Repete. Eu não conhecia essa não, Chico. Quando Paulo fala de Pedro, sua fala diz mais de Paulo do que de Pedro. Ah, entendi. Está falando dele mesmo. Exatamente. É isso aí. Exatamente, é isso que acontece mesmo. Boa reflexão. O erro que a gente aponta no outro está na gente. Verdade. Eu vou encerrar aqui, vou interromper a gravação e a gente continua mais um pouquinho para fazer a prece final, tá bom? Tá Boa bom. noite a todos, bom domingo, bom descanso. Para todos nós. E semana que vem estamos aí. Lembrando, gente, que nós, a partir do dia 1º de agosto, eu preciso até ver que eu ainda não vi isso com Carol. A partir do dia 1º de agosto é o dia que nós vamos entrar no recesso de julho. Tá? Né? Agora eu preciso ver com ela se vai ter estudo ou se vai ter alguma atividade de encerramento. Tá bom? Eu, por mim, prefiro que tenha estudo, mas vamos ver o que ela vai decidir. 1º de agosto ou 1º de julho? 1º de julho. Em agosto, não. 1º de julho. Não, 1º de julho. Retorna em 8 de agosto. Tá bom? Então, boa noite. Deixa eu desligar aqui, interromper nossa gravação.